Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje trouxe uma aula destinada a você, exatamente a você que está cursando aí a segunda etapa do ensino fundamental, está no quarto semestre, no módulo 2, unidade 1. Tá certo? Então, essa aula é destinada para você. E que aula é essa, então, Rose, que a gente vai ver hoje? Vem com a gente aqui, ó. Nós vamos continuar falando aí da radioatividade. Falar um pouco mais sobre as radiações ionizantes e não ionizantes. Nós já vimos aí nas aulas passadas o espectro que existem lá, radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Vimos que as radiações ionizantes têm um certo poder de dano à nossa pele, ao nosso corpo, e as não ionizantes não. Então, a gente já viu a diferença do espectro visível para os espectros onde tem comprimentos de ondas maiores, com pouca frequência, e comprimento de ondas menores, com muita frequência. Isso nós vimos aí nas aulas passadas. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Vem comigo aqui, por favor, ao quadro. Vamos continuar falando aí da relação entre energia e alcance. Então vamos lá, qualquer tipo de radiação ionizante, veja só, vamos destacar essa palavra, porque quando a gente fala de espectro, quando a gente fala de radiação, existem esses termos não ionizante e ionizante. Então, qualquer tipo de radiação ionizante, seja partícula ou onda eletromagnética, perde energia durante as interações com a matéria. Então, está falando que ela vai perdendo energia aí ao atravessar a matéria. Quanto maior for a energia da radiação, então, quanto mais penetrante for essa radiação, mais interação será capaz de produzir. Portanto, maior será a sua trajetória, até ser totalmente freada. Lembram lá na aula que a gente falou que as partículas alfa, a partícula beta e a partícula gama, existem barreiras que podem atrapalhar elas passarem? Por exemplo, a partícula alfa é uma partícula muito grande e ela não tem tanto poder de ionização assim, então ela é freada por uma folha de papel, pela blusa, pela nossa mão, consegue barrar uma partícula alfa, né? Mas já vimos que a partícula beta não, precisa de uma folha de espessura de 1 centímetro de alumínio para poder barrá-la. A onda eletromagnética também precisa aí de paredes de concretos ou de chumbo para poder barrar essa radiação aí, essa onda eletromagnética aí, porque ela tem um poder penetrante muito grande. É isso que ele está falando aqui. Volta aqui comigo. Então, quanto maior a energia, maior o alcance. E aí a gente trouxe aqui um gifzinho falando exatamente isso. A alfa, que está ali na vermelha, né, na linha vermelha, ela é barrada pela folha de papel, tá vendo aqui? A beta, que está em cor azul, já atravessa a folha de papel, já atravessa a blusa, já atravessa a mão, e ela é barrada por uma placa aí de alumínio de 1 centímetro de espessura, tá? Tem que ter uma espessura de 1 centímetro aí. E a onda eletromagnética gama, que é a verde, veja que ela atravessa tudo. A única coisa que barra ela aí é uma parede espessa de chumbo ou de concreto, também consegue barrar bem essa radiação aí. Então, tem que ver as espessuras, tá? Não é qualquer parede, não é qualquer folha de chumbo que barra a onda eletromagnética. Existem as espessuras dela. Então, é isso que ele está falando. Aí eu trouxe outro exemplo também. Vem aqui para o quadro comigo aqui. Olha aqui. Então, no átomo, ele está lá com o núcleo instável e para ele se estabilizar, ele precisa emitir partículas, né? Partículas para ele se estabilizar. Então, nós temos ali a partícula alfa, que é onde tem número de massa 4 e 2 prótons. Ela é barrada pelo papel, pela mão, pela blusa. A partícula beta já atravessa o papel e é barrada
a gente consegue barrar aí, né? Já passa um pouquinho mais a nossa blusa, o corpo já barra a partícula beta, né? Os raios X atravessam tanto o papel quanto o corpo humano e é barrado aí por um aparelho de aço. Os raios gamas, ou seja, a onda eletromagnética gama atravessa tudo que ele vê, é barrado apenas por uma parede de concreto e olha a espessura dessa parede de concreto. E os nêutrons aí, ele atravessa também e vai parar lá também, barrado aqui nessa parede de concreto aí. Então, o que é um átomo instável? Esse átomo instável, esse átomo radioativo, ele é instável. Por que ele é instável? O seu núcleo é muito energético. Então, para ele ficar estável eletricamente, ele precisa emitir partículas. E ele emite essas partículas, a beta, a alfa e a onda eletromagnética gama, que é para ele encontrar a sua estabilidade. Vem comigo, vamos voltar aqui. Então, quais são as utilidades aí das radiações ionizantes? Nós estamos falando daquelas radiações ionizantes. Na área da saúde, a radiação ionizante é utilizada nas seguintes áreas. Então, preste atenção. Diagnóstico em radiografias, tomografias, hemodinâmica, mamografia, hemodinâmica quando se trabalha lá com sangue, né? Densitometria e etc. Na terapia, radioterapia, iodoterapia. E no diagnóstico e terapia, medicina nuclear. Então, geralmente, essas radiações ionizantes são utilizadas aí para esses tratamentos, para essa medicina nuclear. Tá certo? Mais para essa área, para tirar, quando você precisa realmente ver por dentro do seu corpo, ver o que está acontecendo. Então, você utiliza dessas radiações aí, ionizantes. Então, chamamos mais de medicina nuclear. Vem comigo, vamos lá, vamos continuar aqui. Ainda temos mais utilização. Nos exames de tomografia, mamografia, densitometria óssea, e radiografia, a forma de radiação utilizada são os raios X, provenientes de uma fonte de radiação denominada tubos de raio-x. Na medicina nuclear, existem os exames de cintilografias, tomografias, por emissão de fóton, único, tá? SPEC, e tomografias por emissões de pósitrons, que é o PET. Então, são utilizados aí que a gente utiliza essas radiações ionizantes. No caso das cintilografias, a radiação utilizada são os raios gamas, provenientes de radioisótopos. No PET, a radiação utilizada são os raios gamas também, provenientes de pósitrons, partículas betas positivas. Observação. Exames que não utilizam radiações ionizantes. Nas ressonâncias magnéticas, não utilizamos radiação ionizante. Utilizamos o campo magnético e a radiofrequência, baseando-se na concentração de moléculas de hidrogênio presente no corpo. Olha que legal, né? Nos exames de ultrassonografia, também não utilizamos radiação ionizante. Utilizamos o ultrassom vibração, que se propaga no meio elástico como uma frequência superior a 20.000 Hz e que é inaudível pelo sistema auditivo humano. Onda ultrassônica. Legal, né? É muito interessante. As pessoas acham que todo tipo de exame é feito por radiações ionizantes. E, na verdade, não é a radiação, tanto assim a radiação ionizante. Bem, pessoal, então na nossa aula, nas aulas passadas e fechando hoje, nós falamos sobre radiação. Hoje nós falamos da radiação presente aí no meio da saúde, né, que é muito utilizada, e principalmente para o tratamento de câncer, onde se tem as radioterapias, as quimioterapias, e ela é muito utilizada aí também. Então, nós falamos do espectro, falamos das radiações não ionizantes, falamos das radiações
ionizantes. Falamos do efeito óptico, que a gente tem reflexão, refração e dispersão. Nós falamos desses efeitos também genericamente. Falamos do histórico da radioatividade, quem foi que descobriu, como que se deu o histórico aí da radioatividade para chegar até nos dias de hoje. E aí, hoje, nós encerramos o nosso assunto, porque na próxima aula nós vamos voltar para corrigir a atividade de aprendizagem. Então, o que vocês vão fazer hoje? Vocês vão ficar aí, pegar o caderninho de vocês, aí, o conteúdo de vocês, e vão responder a atividade de aprendizagem número 1. Na próxima aula, a gente volta fazendo a correção dessas atividades, tá certo? Então, um abraço e até a próxima aula.